Preciso falar agora que o Corinthians desistiu da contratação de Biel. Cheguei a contar para vocês na terça e na quarta que a negociação com o atacante estava fechada. E existia otimismo, tanto no Parque São Jorge quanto em relação aos empresários do atleta em relação a um acordo. Tudo porque a última proposta feita pelo Timão de 5 milhões de euros se aproximou bastante daquilo que o Sporting pedia. O clube português exigia 6 milhões e 800 mil euros. Essa diferença de 1 milhão e 800 mil euros seria compensada pelo Corinthians, deixando 20% do valor de uma venda futura para o Sporting de Portugal. Só que na quinta-feira veio a resposta negativa, o Sporting não aceitou as condições do Corinthians. E diante da repercussão extremamente negativa do nome do Biel em relação a torcedores alvinegros, o Corinthians optou por desistir do acordo. Cheguei a perguntar para uma das pessoas envolvidas nas negociações se não existia alguma chance de reviravolta e a pessoa falou que não, que nesse momento não há nem mais tratativas para que o Biel jogue no futebol brasileiro. Só para completar, outro nome que interessa ao Corinthians, Carlos Vinícius. Primeira rodada de negociações não deu certo. Primeira pedida do Carlos superior a R$1 milhão. O Corinthians disse que não tinha a menor possibilidade de arcar com tais vencimentos. A nova oferta, a nova pedida do Carlos Vinícius, 20% menor. O Corinthians ficou de se posicionar nos próximos dias. A última sobre o Timão, Diego Palacios tem negociações avançadas para deixar o Corinthians e jogar no Austin, time dos Estados Unidos. Para mudar de assunto, para falar sobre o novo paradeiro de um ex-jogador do Corinthians, Giovani, que acaba de deixar o clube em fim de contrato, será reforço do Verona, da Itália. Time que terminou na 14ª colocação na última edição do campeonato italiano, 6 pontos de vantagem em relação ao terceiro e último time rebaixado por lá. Importante retomar a história do Giovani, ele havia sido contratado do Capivariano por R$3 milhões para terminar a formação na base e depois ser promovido ao time principal. Até deixou boa impressão nas categorias menores do Corinthians, mas no time principal nunca conseguiu decolar. Ainda assim, desde a temporada passada, o Corinthians discute a renovação de contrato e o Giovani sempre criando empecilhos e pedindo muito dinheiro. A partir do momento que o Corinthians percebeu que não conseguiria renovar, encostou o Giovani e o perdeu de graça, desperdício de R$3 milhões. Giovani, que na atual temporada disputou apenas 2 jogos, temporada passada de 21 jogos e 2 gols. Importante, o Corinthians não recebe absolutamente nada com a transferência do atleta para o Verona. No futebol, meu amigo, tudo é caro, tudo é craque. Se futebol fosse sério, esse jogador Biel, ele não vale 2 milhões de euros. Tá bom, no máximo 2 milhões de euros. 2 milhões de euros no máximo. Porque ele não deu certo no Fluminense, ele não deu certo no Grêmio, e no Bahia ele nunca foi titular absoluto. Nunca. E no Sport não vingou. Se o futebol fosse sério, 2 milhões de euros no máximo. E eu não tô aqui para menosprezar o cara, não. Tô aqui para falar a verdade, o que eu penso. É que as pessoas veem glamour em tudo. Por exemplo, esse Caio César que entrou no segundo tempo aí nos jogos do Al Hilal. Perna de pau. O Mosquito é melhor que ele. Caio César não joga nada. Marcos Leonardo, jogador comum. Marcos Leonardo é um jogador comum. Né? É um jogador matador, de área. Entendeu? Enfim, no futebol, meu amigo, tudo é caro, tudo é craque. Entendeu? Tudo é caro, tudo é craque. Então, assim, é complicado. Então, o Biel não vale isso. Foi um livramento para o Corinthians. Sabe, como foi um livramento o Corinthians não ter comprado o Thales Magno. Eu lembro que o Thales Magno estava fazendo gol no Corinthians e muita gente brigou comigo porque eu falei que era loucura pagar 15 milhões de dólares por esse jogador. Loucura. Eu não estou sendo oportunista, é só pegar na época que o Thales estava metendo gol. Falei, gente, não vale 5. Não vale 5. Então, assim, as pessoas que queriam pagar 15 no Thales estavam criticando o Corinthians de pagar 7 no Biel. Entendeu? Sabe, é incrível esse tipo de... É incrível esse tipo de situação no Corinthians, entendeu? O pessoal lembra que eu falei, eu brigava por isso. Eu brigava, né? Eu dizia o seguinte, gente, é melhor faz um novo empréstimo, qualquer coisa, mas não compra esse cara. O Corinthians tentou comprar, velho. Entendeu? Então, e os nossos dirigentes
só veem as mesmas coisas. Por exemplo, o Hércules que fez gol pelo Fluminense. Certamente a gente não tentou, né? Você acha que a gente tentou o Hércules? Jovem, que tá no Fluminense, tava no Fortaleza? Ninguém tentou. Ninguém tentou. Entendeu? Ninguém tentou. E aí a gente fica sempre com os mesmos jogadores. Aí sabe o que acontece? Quando o Palmeiras tem interesse num atleta, o Flamengo, o Atlético Mineiro, aí acende um sinal. Opa! Você viu? Quer dizer, a gente não tem personalidade mais, a gente não tem mais vida própria, né? A gente não tem mais amor próprio, e principalmente personalidade, e principalmente competência para a gente descobrir um jogador. Por exemplo, o camisa 5 do Al-Ahly na competição. Vai precisar um grande brasileiro levar o cara, para todo mundo pagar um pau aqui no Brasil. Não, a gente quer o Biel porque o Vasco quer. Porque o Atlético quer, o São Paulo quer. Então ele deve ser bom. Até o Elinho virou craque. O Elinho é um mosquito da vida, velho. O Elinho é um mosquito talvez melhorado, olha lá. Cadê a personalidade? Entendeu? Cadê? Romarinho tem possibilidade? Não, não tem porque se ofereceu com salário alto. Sabe? Se ofereceu com salário alto. Então, assim, é o que acontece, né? As pessoas sabem hoje em dia que o Corinthians paga bem. Vamos falar de Carlos Vinícius agora, tá? Porque, aliás, o Carlos Vinícius eu vou repetir um pouco do que eu falei no almoço com a Fiel, que ele baixou a pedida, tá? Ele reduziu, né, a pedida hoje e assim, né, velho, é complicado. O Carlos Vinícius, ele reduziu a pedida dele, só que ele continua caro. Então, quer dizer, o cara se oferece para jogar no Corinthians e o cara é super caro. Repito mais uma vez, esses caras sabem quanto ganhava Coronado, esses caras sabem quanto ganha o Yuri Alberto. Esses caras sabem tudo porque os empresários falam. Porque não é possível que um jogador desse, que nunca se destacou no futebol brasileiro, nunca, venha pedir um valor absurdo, um salário parecido com o do Yuri Alberto para jogar no Corinthians. É absurdo. Aí ele reduz, só que quando ele reduz, ele continua caro. Porque o seu Carlos Vinícius, do meu modo de ver, o Corinthians não pode jamais contratar esse jogador pagando $1 milhão para ele. Até mais de $1 milhão, tá? Ficou ainda. Não pode. Até porque ele não chega para ser titular. Ele pode até ser bom, ser o novo Jô, sei lá, qualquer outra coisa. Mas não dá para correr esse risco. Não dá mais para correr esse risco. A gente tem um Pedro Raul emprestado, que já custou caro, e o Corinthians paga R$720 mil por mês. Então, velho, 1 milhão, tá? 1 milhão para jogar no Corinthians, um pouquinho mais de 1 milhão para jogar no Corinthians, um jogador comum, desculpa, não faz sentido, tá? Não faz sentido. Agora, as pessoas talvez que gostam, né? Salve nação corintiana, tudo jóia? Gente, olha eu aqui de novo, Mineirinho na voz, trazendo para vocês mais um cortezinho do vídeo jornalista esportivo Jorge Nicola, trazendo as últimas informações do Corinthians. A partir desse momento a gente vai reagir, vai repercutir todas as informações e vamos iniciar o vídeo falando um pouquinho de Memphis Depay, que pode deixar o Corinthians para cortar gasto. Lembrando que Memphis Depay
ganha em torno aí de 3 milhões de reais por mês, né? Mas pode chegar até 6 milhões caso ele alcance aí as suas metas. Então, o Corinthians, a nova diretoria do Corinthians, na pessoa do presidente Osmar Stabile, quer reduzir em 30% os custos mensais do futebol no Corinthians. Lembrando que o Corinthians, em torno de um ano, chega a gastar com futebol mais de 300 milhões de reais. Memphis hoje é um dos jogadores que mais ganham dinheiro no Brasil. Só perde para o craque Neymar. Corinthians está devendo o Memphis quase 6 milhões de reais. Porém, o Corinthians pagou agora quase 1.800.000 de direito de imagem. Porém, deve ainda 4.700.000 de premiação aí do Campeonato Paulista. O Corinthians fez um péssimo contrato com o Memphis Depay. O Memphis é um meia atacante, né? E ganha ainda para marcar gol ou participar pro gol. A cada 15 participações, o Memphis ganha em torno aí de 1,5 milhão. Por isso que o Corinthians está nesse fundo do poço como está. Por quê? Porque cada presidente que entra, que sai, vai deixando a dívida do Corinthians assim, de forma absurda. E agora o Corinthians chegou aí a 2,5 bilhões de dívida. Uma dívida para um clube brasileiro impagável por causa de maus administrações. Ex-presidente deixou o Corinthians no fundo do poço, Augusto Melo assumiu e o Corinthians só aumentou a dívida do Corinthians em 829 milhões. Fabinho Soldado e Augusto Melo que fez as tratativas aí com o Memphis Depay. Na verdade, o Memphis nem tinha uma preferência em vir para o Corinthians. A preferência do Memphis era ir para o Flamengo. Mas quando os representantes do Memphis mostrou a pedida do que o Memphis queria no seu contrato, a diretoria do Flamengo pulou fora. E o Corinthians, no sufoco, foi lá e contratou o Memphis. O Memphis hoje está no Corinthians, tem todas as mordomias possíveis. Primeiro que ele mora num hotel que o Corinthians arca, né, de aluguel para ele 279 mil reais por mês. Isso daí 9 mil reais por dia, com direito à segurança, com direito à cozinheira, com direito a carro blindado. Então todas as mordomias o Memphis pediu, o Corinthians aceitou. Isso é uma irresponsabilidade das pessoas que trabalham no Corinthians em fazer isso com o clube. Então o Corinthians, a notícia é que o Memphis pode achar o Corinthians. O Besiktas da Turquia está interessado no Memphis. A multa do Memphis no Corinthians gira em torno de 10 milhões de euros. O Corinthians só tem 50% desse direito econômico. 10 milhões de euros significa aí aproximadamente 64 milhões de reais. Se o Corinthians tem 50%, o Corinthians receberia aí 32 milhões de reais. Na minha opinião, o Memphis deveria sair, porque o custo-benefício do Memphis é muito caro para o Corinthians. Ele ganha muito para fazer pouco. Aí tem um versículo bíblico que diz o seguinte: quanto mais é dado, é cobrado. O Memphis não gosta nem que cobra ele. E tem que cobrar quem é o craque do time, quem é o talento do time. E o Roberto, que ganha muito menos do que o Memphis Depay, representa em campo muito mais do que o Memphis. Que o Memphis, ele foi um jogador que não apareceu em alguns momentos que o Corinthians mais precisava, onde que os craques têm que se aparecer. Onde o Corinthians foi eliminado. Desculpa. O Corinthians foi eliminado de forma vexatória na pré-Libertadores, não passou nem por um grupo de classificação, e foi eliminado também de forma vergonhosa na Sul-Americana. Então o Corinthians, no momento que mais precisou, o Memphis não correspondeu. Eu acho que o Memphis deveria deixar o Corinthians para o Corinthians conseguir contratar um outro jogador mais barato e que desse mais retorno em campo. Sobre contratações, o Corinthians acabou oficializando, soltando a nota dizendo que desistiu da contratação
do atacante Biel do Sport de Portugal. O Corinthians fez uma proposta, mas o Sport não aceitou. O Corinthians ofereceu 5 milhões de euros no Biel e o Sport quer 7 milhões. Então o Corinthians soltou a nota agradecendo ao Sport e agradecendo ao Biel pela tratativa. E na verdade, vamos ser franco aqui, vamos falar a verdade? O Corinthians só não contratou o Biel porque ídolo corintiano como o Craque Neto e tantos outros ex-jogadores que tem muita força na mídia, na rede social, tem muita moral no Corinthians, estava tecendo duras críticas à diretoria do Corinthians por contratar um cara que não tem praticamente história em local nenhum e o Corinthians pagar 7 milhões de euros no jogador desse. O Corinthians pode contratar um outro jogador muito melhor, pagando às vezes até menos. Então o Craque Neto, nos seus programas diários durante a semana, os donos da bola, acabou detonando a possível contratação aí do Biel. E o Corinthians desistiu. O Corinthians agora continua aí tratando com o centroavante de 30 anos, Carlos Vinícius. O Corinthians fez a primeira proposta, mas o atleta não aceitou. E o salário do Carlos Vinícius é em torno aí de 2 milhões de reais por mês, hein? Gira aproximadamente nesse valor. 1.700.000, 1.800.000 para o jogador que está praticamente final de carreira, que vai chegar e ficar no banco no Corinthians para o Yuri Alberto. Então o Corinthians tem feito péssimos negócios. A diretoria do Corinthians tem errado feio nas contratações, né? Augusto Melo errou feio com o Fabinho Soldado e agora com o novo presidente interino, Osmar Estado, também, juntamente com o Fabinho Soldado, eles estão errando feio, porque não pode pagar 2 milhões para um cara de 30 anos em final de carreira, ficar no banco para o Yuri Alberto e você pagar aí 7 milhões para o Biel. Só não contratou o Biel porque as redes sociais, os corintianos, como o Craque Neto, né, a grande massa da torcida, não queria esse jogador porque entende que não tem qualidade suficiente para vestir a camisa do Timão. O Corinthians, que está se preparando com o técnico Dorival Júnior para retornar ao Brasileirão, dia 13 de julho, às 9 horas da noite, no domingo, enfrenta na Neoquímica Arena o Red Bull Bragantino, pela 13ª do Brasileirão. E depois o Corinthians tem aí um jogo muito difícil contra o Palmeiras, pelas oitavas de finais da Copa do Brasil. Um encontro inédito, onde quem passar levará aí 4.700.000 de premiação e chega às quartas de finais da Copa do Brasil. E aí, fiel, o que vocês acharam? O Corinthians acertou em desistir da contratação de Biel? O Memphis Depay deve sair do Corinthians? Quero saber a opinião de vocês, tá? E o Giovani deixou o Corinthians pouco tempo atrás agora e acertou com Verona. O Corinthians tentou renovar o contrato do atleta, mas o Giovani acabou dificultando. Foi contratado para a base, depois foi levado ao profissional e não sei por quais motivos que o Giovani não acertou. Aliás, eu sei sim, Giovani queria um salário astronômico e o Corinthians entendia que não poderia pagar esse valor para o jogador. E aí, fiel? Giovani tá fazendo falta no Corinthians? É um grande jogador, né? O Memphis tem que sair do Corinthians. O Corinthians acertou em desistir aí do Biel. Use o espaço aqui no vídeo para você registrar seu comentário. Deixe também o like para o YouTube entender que vocês estão gostando do conteúdo e recomendar para toda a nação. E deixe também a inscrição da comunidade para a gente continuar crescendo juntos. Sem mais delongas, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.